Pode começar? Pode. Em primeiro lugar, é muito importante reforçar que... Já começou já a travação, é só o começo, peraí. Em primeiro lugar, é muito importante reforçar que o avanço no tratamento e cuidado dos pacientes com cardiopatia congênita trouxe à tona a realidade de mulheres chegando à idade adulta e chegando à idade fértil, pensando se podem ou não engravidar. Essas mulheres em idade reprodutiva têm dúvidas, medos, angústias e muitas vezes precisam da orientação do profissional capacitado para saber se o seu risco e o risco fetal... Eu acho que eu... Tô achando que eu vou começar de novo. Porque essa parte eu vou falar lá embaixo de novo. Quer que tem que fazer algum sinal aí ou não? Quer que comece tudo de novo? Falo lá, vou falar com vocês para você é mais fácil? Não. Não? Não muda? Não muda nada. Tá. Mas assim, só tem que começar do parágrafo inteiro. É, eu acho que a vinheta eu já vou começar de novo. Tá. Pra não bagunçar. E aí eu tô gravando a explicação aqui também. Me ajuda. Aí, né, Você deve ficar doidinho. não passa batido. Quer dizer, a gente vai editar depois de um mês. Uhum, sim. Pode ir, quem quiser. Uhum. Em primeiro lugar, é muito importante reforçar que a melhoria no tratamento da cardiopatia congênita trouxe à tona um grande número de mulheres que chegam à idade reprodutiva com a grande dúvida: será que eu posso engravidar? E antes de responder essa pergunta, é preciso explicar e reforçar que cada paciente tem uma doença específica, uma cardiopatia específica e a orientação deve ser direcionada por um profissional capacitado. Nós sabemos que a gestação traz muitas mudanças ao corpo materno. E essas mudanças em um organismo que possui alguma alteração no seu funcionamento, no nosso caso, nos pacientes que têm cardiopatia congênita, pode trazer à tona risco tanto para o feto quanto para a mãe. E esse risco deve ser colocado numa balança e conversado com o paciente. Algumas condições implicam em risco elevado e quase impeditivo de uma gestação segura. As principais condições que mostram um risco materno muito elevado e também um risco fetal são aquelas condições que cursam... Não, ficou muito condições, né? As principais condições. Pra cá? É, tá bom. Aí é bom voltar. Nas principais condições, né? As principais condições de risco As principais condições de elevado risco gestacional envolvem algumas situações como cianose, ou seja, oxigenação do sangue muito baixa materna, insuficiência cardíaca importante, grave, que curse com sintomas como cansaço aos pequenos esforços ou até mesmo ao repouso, ou até mesmo quadros de disfunção ventricular importante, que seria um enfraquecimento do coração que atrapalhe ou que impeça a adaptação do organismo às condições que a gestação impõe. Além disso, outras alterações cardíacas como hipertensão pulmonar, arritmias não controladas, até mesmo a necessidade de anticoagulação podem implicar em riscos maternos e fetais elevados e gerar gestações de alto risco. É importante também citar que os pacientes que têm doenças que
tenham obstrução do lado esquerdo do coração em válvula mitral, válvula aórtica ou até mesmo na via de saída do lado esquerdo do coração, também devem ser incluídos como pacientes de risco. Todas essas condições citadas implicam em risco materno e risco fetal. Nesses casos, é necessário conversar com o seu médico. Muitas vezes é necessário um planejamento conjunto médico, paciente e equipe multiprofissional, uma vez que o planejamento de uma gestação pode acontecer. Pacientes que têm condições que talvez pudessem... Pacientes, posso por pacientes? Pode ser. Pacientes que têm condições que possam necessitar de abordagem cirúrgica ou até mesmo em hemodinâmica, percutânea por cateterismo, muitas vezes mediante o planejamento de uma gestação breve, pode ser antecipado. Não ficou, pode ser de novo, desculpa. Calma aí, deixa eu lembrar. Planejamento de uma gestação breve, como você? Entendi. Talvez não breve, né, mas... querer engravidar logo, assim, mas eu vou mudar o termo, né? Porque talvez fique breve, a gestação breve, né? Então, sim. Isso, tá. Será que é isso? Eu vou voltar do planejamento, então, né? Pode ser melhor. Segue o raciocínio só. É interessante que a gestação desse grupo de pacientes seja orientada e quando... Falei diferente. O planejamento de uma gestação envolve a condição clínica do paciente, qual cardiopatia estrutural que ela possui, a compensação dessa cardiopatia, ou seja, se ela está descompensada ou se ela está bem, e também algo muito importante, a necessidade de abordagem cirúrgica ou até mesmo por cateterismo, hemodinâmica, o que a gente chama muitas vezes de abordagens percutâneas. Se houver indicação cirúrgica ou de abordagem percutânea, muitas vezes ela deve ser planejada para que uma gestação... Vou ter que arrumar eu ia falar breve de novo. Uma gestação futura? Não, gestação... que está por vir. Se a pessoa quer engravidar, ela está planejando engravidar. Em planejamento, né? Seja uma... sim. Nossa, meu Deus, calma. Deixa eu ver o que eu vou falar agora, porque... Que é a frase anterior. Exato. Eu queria saber para dar um ganchinho. Deixa eu tentar lembrar. Sabe, para não ficar perdido? Calma aí. Acho que eu vou falar assim, não, acho que eu já pensei em um que não comprometa tanto o que eu falei antes. Com o objetivo de uma gestação com menor risco e bem-estar tanto materno quanto do paciente, se houver indicação cirúrgica ou muitas vezes de intervenção percutânea, hemodinâmica, elas devem ser planejadas e organizadas para que sejam feitas em tempo hábil antes de uma gestação que esteja em processo de planejamento. Em algumas pacientes, o risco gestacional é tão alto que muitas vezes cabe ao profissional orientá-la para que... Em muitos pacientes...
em muitas pacientes em que... Oh, Jesus, travei aqui, hein? Em muitas pacientes com risco gestacional muito elevado, muitas vezes cabe ao profissional não encorajar a gestação ou até mesmo orientar métodos de anticoncepção para o espaçamento ou até mesmo... tava ficando bom, mas... Em algumas pacientes com risco de gestação muito elevado, cabe ao profissional orientar sobre o espaçamento da gestação para um momento de melhor condição clínica ou até mesmo a anticoncepção para que ela não aconteça e implique em um risco maior para a mãe. Quando a gestação acontece, ela deve ser individualizada. São pacientes com indicação de segmento em pré-natal de alto risco em serviços especializados, em serviços terciários, muitas vezes com recursos para cuidado materno e cuidado fetal. Algumas cardiopatias maternas podem aumentar o risco de alterações cardíacas também no feto. Não são todas as condições, porém é indicado que o feto passe por um exame, um ecocardiograma fetal, também para avaliação da anatomia, da estrutura e função do seu coração, a fim de proporcionar um melhor cuidado para o seu nascimento. Toda mulher que possui cardiopatia congênita precisa estar ciente e consciente. Não ficou legal, ciente e consciente. Toda mulher que possui cardiopatia congênita precisa estar consciente de toda essa situação que conversamos até agora. É importante saber que o seu cuidado tem que ser global e muito individualizado no período pré-natal, ou seja, antes do nascimento, no período perinatal, próximo ao nascimento, ao redor do nascimento, e também no período pós-natal, que nós chamamos de puerpério, que é um período que também traz muitos riscos, inclusive o risco aumentado para algumas complicações cardíacas. Por isso, o seu acompanhamento, caso você esteja grávida ou planeje engravidar, precisa sempre ser junto do profissional de saúde que te acompanha. Tudo isso é com o objetivo do seu bem-estar. Do seu não, Tô falando como se eu estivesse grávida. Tudo isso tem o objetivo de trazer bem-estar aos pacientes com cardiopatia congênita e o melhor cuidado em todos os aspectos da sua vida, principalmente nesse momento tão importante que é a gestação. Eu vou encerrar agora já esse. Sim. Aí depois fala para dúvidas sobre esse tema ou outros, entre em contato com a Cardiopédia Brasil. Tá. Deixa eu só pensar um negócio aqui.
Então, para finalizar, a pergunta que fica: uma mulher com cardiopatia congênita pode engravidar? E a resposta é: depende. Boa parte das vezes, sim, com orientação e acompanhamento médico adequado. Outras vezes a gestação deve ser desencorajada e a orientação também realizada no âmbito do seu atendimento. Tudo isso com o objetivo de manter e priorizar o bem-estar de todos os nossos pacientes. Melhor mudar essa frase? Talvez, não? Acho que... Ficou meio perdida. Porque meio que já falou tudo isso. Já falou tudo isso, no vídeo. Agora eu vou falar para essas ou mais, né? Se você ficou com alguma Não estava certo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou outros, entre em contato com a Cardioped Brasil. Até a próxima!